Graça e paz a todos, amém? Vamos aplaudir o Senhor Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Só Ele é digno de honra, de glória, louvor, adoração. Nós estamos aqui para adorar o Senhor. Você saiu do seu lar, você poderia estar na sua casa, mas você propôs do seu coração de estar aqui. Eu quero dizer para você que o Espírito Santo de Deus te trouxe aqui. Você que está nos assistindo, abre o teu coração, deixa o Espírito Santo ministrar no teu coração. Você está na tua casa, mas nós temos um Deus que é um Deus onisciente, onipresente, onipotente, um Deus que está em todos os lugares. E esse Deus é um Deus que fala ao nosso coração. É um Deus presente. Ele está em nós. E nós precisamos somente deixar o Senhor falar conosco. Ele está falando desde o início do culto, desde a abertura. Ele está falando ao nosso coração, através dos louvores. Chegou o momento do Senhor falar através da tua palavra. Amém? Abra sua Bíblia no livro de Hebreus, capítulo 12. Da maneira que você for encontrando, vamos ficando de pé, reverência à palavra do Senhor. Hebreus, capítulo 12, verso 5 em diante. Quem encontrou, diga amém. Hebreus 12, verso 5 ao 11, a palavra do Senhor diz assim: E já vos esqueceste da exortação que argumenta convosco como filho? Filho meu, não despreze a correção do Senhor e não desmaies quando por ele for repreendido. Verso 6: Porque o Senhor corrige o que ama e açoita a qualquer que recebe por filho. Se suportais a correção, Deus vos trata como filho. Porque que filho há a quem o pai não corrija? Mas se estáis em disciplina, da qual todos são feitos participantes, sois então bastardos e não filhos? Além do que tivemos nossos pais segundo a carne, para nos corrigirem, e nos reverenciamos, não nos sujeitaremos muito mais ao Pai dos Espíritos para vivermos? Porque aquele, na verdade, por um pouco de tempo, nos corrigiam como bem lhes parecia, mas este para o nosso proveito, para sermos participantes da santidade. Verso 11: E na verdade toda a correção ao presente não parece ser de gozo, senão de tristeza, mas depois produz um fruto pacífico de justiça nos exercitados por ela. Apocalipse capítulo 3, vai mais para frente um pouquinho. Apocalipse 3. Verso 19. Apocalipse 3, verso 19, a palavra do Senhor diz assim: Eu repreendo e castigo a todos quanto amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, e com ele cearei, e ele comigo. Ao que vencer, lhe concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Amém? Glória a Deus. Nós iremos louvar um hino e depois nós iremos orar e ministrar a palavra. Louva ao Senhor, faça desse hino a sua oração. Aleluia. Aleluia, Jesus. Houve noite e pudesse impedir o nascer do sol, é esperança, e não há problema
que possa impedir as mãos de Jesus para me ajudar. Nunca houve noite que pudesse impedir o nascer do sol e a esperança. E não há problema que possa impedir as mãos de Jesus para me ajudar. Haverá um milagre dentro de mim, vem descendo o rio para me dar a vida. Esse rio que emana lá da cruz, do lado de Jesus. Haverá um milagre dentro de mim, vem descendo o rio para me dar a vida. Esse rio que emana lá da cruz, do lado de Jesus. Aquilo que parecia impossível, aquilo que parecia não ter saída, aquilo que parecia ser minha morte, mas Jesus mudou minha sorte. Sou um milagre, estou aqui. Aquilo que parecia impossível, aquilo que parecia não ter saída, aquilo que parecia ser minha morte, mas Jesus mudou minha sorte. Sou um milagre, estou aqui. Usa-me, Senhor, usa-me, sou teu milagre. Usa-me, eu quero te servir. Usa-me, sou a tua imagem. Usa-me, ó filho de Davi. Aplauda o Senhor Jesus. Senhor, nós te louvamos, ó Pai. Nós te bendizemos, Senhor, porque o Senhor é bom. Obrigado, Senhor, por esta noite maravilhosa, Pai. Obrigado, Senhor, pela tua palavra que é viva e eficaz, mais cortante que espada de dois gumes. A tua palavra foi lida, Pai. Ministra, Senhor, o teu querer, a tua vontade, Senhor, na minha vida, na vida dos meus irmãos, ó Pai. Qual é o Pai que ama o filho e não corrige? Se não corrige é porque é bastardo. Mas quando o Senhor nos corrige, é para que nós possamos participar, ser participante da tua santidade. Nós te pedimos, ó Pai, nos corrige, nos ajuda, Senhor, a servir o Senhor como devemos fazer. Espírito Santo de Deus, não nos deixe, Senhor, não nos deixe nós nos perdermos nessa terra, nós nos perdermos no nosso eu, no nosso ego. Tira de nós, ó Pai, aquilo que não provém do Senhor. Limpa, Senhor, e purifica, porque nós somos o milagre do Senhor. Porque houve um preço naquela cruz, preço de sangue. Ô Espírito Santo de Deus, venha, Senhor. Toma o teu lugar de honra na minha vida, na vida dos meus irmãos, na vida das minhas irmãs. Vai limpando, vai purificando, Senhor, o nosso andar, o nosso caminhar. Vê se há algum caminho mau, se nós entramos consciente ou inconsciente. Purifica, Senhor, a tua igreja, Pai. Purifica, Senhor, a nossa vida, a nossa família. Em nome de Jesus Cristo, Pai. Nós te agradecemos e te damos toda a honra e toda a glória. E a igreja só diga amém. Amém. A igreja pode se assentar em nome de Jesus. O tema da mensagem é Pai de Excelência. Quem é o Pai de Excelência? É o Senhor. O único que jamais errou, que jamais irá errar. O único que nos ama incondicional. Deus nos ama incondicionalmente. Independente do que eu faça ou deixe de fazer, Ele não vai deixar de me amar mais ou menos. Ele vai nos amar. Ele é a essência do amor. E a palavra do Senhor diz assim, lá em 1 João,
que no amor não há medo, antes o amor lança fora todo medo. Porque eu e você temos medo de amar, temos medo de nos entregar, e entregar verdadeiramente. Porque nós usamos máscaras, porque nós fazemos muitas vezes aquilo que não agrada a Deus, nós colocamos uma máscara para mostrar algo que nós não somos. Devemos ser verdadeiros, devemos dia a dia confrontar a mentira, o engano. Nós devemos fazer isso, porque senão nós estaremos fazendo o quê? Usando máscara. E aí nós não somos participantes da glória de Deus, porque existe uma neblina, existe uma máscara, existe um véu que está tampando nossos olhos, como Moisés. Moisés subia no monte, ele descia do monte e o rosto dele brilhava, os olhos dele, os hebreus não podiam nem olhar nos olhos deles porque não suportava, e Moisés colocava um véu. Mas aquela glória ia passando porque era muita gente para Moisés cuidar. Moisés não conseguia. E aí Moisés se irava, e Moisés colocava um véu para dizer que ainda estava com aquela glória ainda, tampando o seu rosto. E o apóstolo Paulo fala que Moisés, ele fazia isso. Imagina Moisés, um homem que Deus escolheu, um homem que Deus separou, ele fazia isso também. Agora nós também fazemos. Nós não podemos ficar escondido, porque o Senhor, Ele vai nos corrigir. Ele nos corrige porque Ele nos ama. Ele quer mudança de vida, transformação. Ele não quer deixar nenhum de nós no engano. O Senhor, Ele quer filhos. Ele quer filhos. Ele não quer multidão. Ele quer que nós sejamos filhos. E qual o pai que não corrige o seu filho? Então, o pai de excelência, ele corrige o seu filho. Uma das missões mais difíceis que nós temos como família é criar os nossos filhos na presença do Senhor. Criar os nossos filhos no temor do Senhor. Essa é uma das missões mais nobres e mais difíceis. Mas nós precisamos entender que o Senhor nos deu essa missão para nós aprendermos também, porque nós aprendemos com nossos filhos, nós aprendemos com as ovelhas do Senhor, nós aprendemos também. Não é porque o Senhor nos colocou como autoridade que nós não aprendemos, porque nós temos que aprender. Enquanto nós estivermos nessa terra, nós estaremos aprendendo. O dia que eu não precisar mais aprender mais nada, eu estou fadado ao fracasso. Eu estou no fracasso. Então, nós precisamos cada dia aprender do Senhor. Muitos homens que Deus preparou, que Deus chamou, e eles fizeram muitas coisas boas, mas eles falharam nesse quesito de paternidade. Nós podemos falar de Isaac, de Jacó, de Eli, de Davi, de muitos deles. Se nós formos elencar, nós vamos ver homens chamados por Deus, mas que num certo momento da vida, eles tiveram seus deslizes com seus filhos, com a sua família. Então, nós precisamos fazer o quê? Aprender com os erros dos outros. Não aprender com nossos próprios erros. Quando nós aprendemos com nossos erros, é sinal que nós erramos e carecemos da misericórdia do Senhor. Quando nós aprendemos com os erros dos outros, nós estamos o quê? Aprendendo, sendo inteligente. Nós estamos observando aonde as pessoas erraram e aquilo dali está servindo de exemplo. Um erro, ele serve para nós alertarmos, acender uma luzinha amarela.
Cuidado. Cuidado, porque você pode errar também. A Bíblia diz assim que aquele que está de pé, ore para que não caia. Porque se ele olhar só, e aí muitas vezes ele se alegra também com a desgraça do outro. Não falei? Aquele irmão, aquela irmã, aquela família. Deus está corrigindo a sua igreja, a sua noiva, a esposa de Cristo está sendo corrigida porque o Senhor nos ama. Ele nos ama e Ele não vai perder nenhum. Todos que estão aqui, todos que estão nos assistindo, todos que irão assistir essa mensagem, eles estão na arca do Senhor. Ninguém vai se perder. Quem concorda, diga amém. Glória a Deus. Quais são os princípios que nós precisamos aprender para sermos um pai de excelência, para ser um filho de excelência, para ser um cristão de excelência? Primeiro princípio, nós precisamos exercer com nossos filhos, exercer a oração, buscar a oração para que o nosso filho possa crescer na graça e no conhecimento do Senhor. Jó, ele levantava de madrugada para oferecer sacrifício pelos seus filhos. Ele santificava a sua família. Quando nós santificamos a nossa família, nós temos um direito de resgate. Quando Deus criou o mundo, na criação, no princípio, Gênesis capítulo 1, Deus foi criando, aí a palavra do Senhor diz que Deus santificou. Quer dizer, Deus ele tem o direito de resgate porque Ele santificou, porque Ele pagou um preço. Jó, ele teve o direito de resgate pela sua família, porque ele pagou um preço, ele santificou a sua família. E a palavra do Senhor diz que Jó, ele perdeu tudo, mas Deus deu para ele em dobro. Deu 10 filhos, Deus deu tudo em dobro para ele, menos a esposa, porque ele não perdeu a esposa. Então, o que nós precisamos fazer é o quê? Santificar os nossos filhos. Nós precisamos fazer, estar em santificação, buscando dia a dia, em oração, nas madrugadas. O desafio atual dos pais é encontrar tempo para orar. Tempo para orar pelos seus filhos, para até confrontar os seus filhos quando estiver errado. Hoje os pais não confrontam mais os seus filhos. Medo de perder os seus filhos. Quando você não confronta o seu filho, você não vai perder ele, você já perdeu, porque ele vai deixando ele dia a dia. Ele vai se afastando, vai distanciando. Então nós precisamos confrontar. O mal sempre será o mal, a mentira sempre será a mentira, a verdade sempre será a verdade. E quando nós falamos a verdade, ela dói no primeiro momento, mas no segundo tempo ela vai ser boa, porque ela é verdade. Nós precisamos também buscar esse entendimento do confronto, confrontar os filhos em amor, falar a verdade. Falar a verdade para o seu irmão, para a sua esposa, para o esposo. Falar a verdade entre a família. Mas muito de nós deixamos a verdade de lado. Nós falamos o que as pessoas querem ouvir. Nós não confrontamos e logo em seguida vem o juízo de Deus. E aí nós choramos. E nós reclamamos de Deus. Por quê? Por quê, Senhor? Por que isso está acontecendo? Porque nós deixamos de fazer o que a palavra do Senhor diz. Jesus, ele confrontava os seus oponentes. Jesus não passava a mão na cabeça de ninguém. O Espírito Santo nos alerta quando nós estamos errados. O Espírito Santo, ele está sempre nos mostrando o nosso erro. Ele está acendendo uma luzinha amarela. Olha, filho, filha, não faça assim. Mas eu não sei como fazer, eu não estou ouvindo a voz do Espírito Santo. Busque na palavra. Leia a Bíblia vai estar mostrando para você a cada minuto, a cada segundo, confrontando você no que está certo e no que está errado.
Existia um homem que ele se converteu e ele ganhou uma Bíblia. E aí ele começou a ler aquela Bíblia e logo ele parou. E aí aquele pastor pegou e perguntou para ele: você está lendo a Bíblia? Ele falou: não, pastor, não estou lendo. Mas por que você não está lendo? Porque toda vez que eu leio ela me mostra algo de errado que tem em mim. Ela está me mostrando, então eu não quero mais. E assim é a palavra de Deus. Ela vai estar sempre nos mostrando algo que está errado em nós. Essa palavra de hoje é para mim. Essa palavra de hoje é para nós. Para cada um de nós. Nós precisamos estar deixando o Espírito Santo agir em nós. O Pai de excelência, ele não tem preferência por um dos filhos em detrimento do outro. Muitas vezes nós temos preferências. Nós deixamos de fazer o que agrada a Deus. Os nossos filhos têm temperamento diferente. Eles têm personalidade diferente. Eles têm forma de agir diferente. Ele tem... Tudo é diferente porque ninguém é igual ao outro. Nós não somos iguais. Deus coloca pessoas diferentes para estar um ajudando o outro. Deus não colocou o irmão Erlim e a irmã Jusleia iguais. Colocou pessoas diferentes. Porque um vai lapidando o outro. Porque se fosse iguais, não estaria junto. Não consegue viver junto. Eles não conseguiriam suportar um ao outro. Então Deus coloca cada um do seu lado diferente. Para que seja corrigido, seja preparado. O papel dos pais é criar os seus filhos verticalmente e horizontalmente, da forma correta, ensinando eles os verdadeiros princípios de amizade, os verdadeiros princípios de harmonia, os verdadeiros princípios de verdade entre eles, cada um. Quando nós ensinamos nossos filhos, nós também estamos aprendendo também, porque muitas vezes nós não fazemos. Nós cobramos nossos filhos aquilo que nós não fazemos. E os filhos aprendem por exemplo. Jesus, ele nos ensinou por exemplo. Jesus não falava, Jesus fazia. Jesus não corria, Jesus caminhava. E nós queremos muitas vezes as coisas mais adiante, muito rápidas. Nós não temos paciência de ensinar. A igreja do Senhor não tem paciência de formar discípulo, porque Jesus está voltando, ela está jogando a palavra, está fazendo isso, e muitas vezes tem paciência de fazer o ensinamento, mas as pessoas não vêm porque a correria é muito grande. O que vale o homem ganhar o mundo inteiro e perder sua alma? O que vale você e eu correr o dia inteiro, a semana inteira, e você não ouvir a palavra de Deus? E você não aprender a palavra de Deus? Que vale? Não vale nada. Nós precisamos buscar o Senhor, dia a dia, aprender do Senhor. Homens de Deus cometeram muitos erros. Isaac preferiu a Esaú, enquanto Rebeca preferiu Jacó. A sua mãe preferiu Jacó. Jacó preferiu José em detrimento dos seus outros irmãos. Olha só a preferência. Olha o que gerou naquela família. O papel dos pais é costurar nos filhos um vínculo de amor, de amizade, um vínculo da perfeição com o Espírito Santo, pedir direção do Espírito Santo para que os filhos sejam criados na graça do Senhor. O pai de excelência é aquele que ama mais a Deus do que os seus filhos. Muitos pais estão idolatrando os filhos. Muitos pais, eles não têm coragem de confrontar os seus filhos. Eles precisam amar mais a Deus. Primeiro, Deus. Deus é a primícia. Quando nós amamos mais a Deus, nós estamos fazendo o que é correto. Quando nós amamos mais os nossos filhos, nós estamos deixando Deus de lado. E aí que mora o perigo. Não é fácil nós dizermos não para os nossos filhos. Quando nós recebemos um não, você tem um projeto, vamos falar da igreja.
você tem um projeto, você quer fazer aquilo, e você recebe um não do seu pastor. Não é o momento agora. E aí você faz o quê? Você entristece e fica do lado. Mas o não é necessário, porque tem um momento certo. É mais fácil nós dizermos, receber o sim. É muito mais fácil. Mas o não é necessário. A maioria das vezes com nossos filhos, nós iremos falar sempre não. Lá em casa, a maioria é não. Não vou falar para meu pai, porque eu já sei a resposta dele é não. Mas o não é necessário. E muitas vezes nós voltamos atrás também. Mas por quê? Porque nós também erramos. Nós também fazemos coisas erradas. Nós não estamos 100% certos. Por isso nós precisamos estar sempre atentos ao que o Senhor quer nos falar. O nosso papel de pai é sempre agradar a Deus e não os nossos filhos. Criando nossos filhos no temor do Senhor. Quando nós criamos nossos filhos no temor do Senhor, nós evitamos muitas coisas que eles iriam passar. Mas quando eles têm o temor do Senhor, eles não vão errar. Eles não vão fazer coisa errada. Não é porque o pai e a mãe vai ficar bravo. É porque eles têm o temor de Deus. Nós não erramos porque nós somos bonzinhos, não. É porque nós tememos a Deus. Nós sabemos o que Deus fez por nós, aonde Deus nos tirou. Então nós fazemos isso hoje, nós obedecemos a Deus. Nós não fazemos coisa errada, muitas vezes nós fazemos por falta de conhecimento. A palavra do Senhor diz assim, o meu povo está sendo destruído porque lhe falta conhecimento. Conhecimento da verdade, conhecimento de Jesus, conhecimento de Deus. Deus tem um jeitão dele de trabalhar com cada um de nós. Ele sabe, ele conhece, ele faz individualmente, ele nos corrige individualmente. Então nós fazemos as coisas muitas vezes sem consultar a Deus. E nós levamos a correção. Nós somos corrigidos pelo Senhor. Eli, o sacerdote Eli, ele amava mais os seus filhos do que a Deus. Os filhos de Eli estavam no altar, estavam no templo. Eles eram descendentes, eram sacerdotes também. Mas eles faziam coisa errada. O povo alertou Eli. Deus enviou um profeta para falar com Eli. E Eli não tomou providência. O que aconteceu? Os 2 filhos de Eli morreram no mesmo dia. Eli morreu também no mesmo dia, porque quando ele recebeu a notícia, ele caiu da cadeira, bateu a cabeça e morreu. Ele morreu porque ele não corrigiu seus filhos. Os filhos faziam coisa errada. Então, todos eles erraram, mas não foram corrigidos. Deus, ele nos corrige. Quando nós estamos fazendo coisa errada, Deus nos corrige uma vez. Deus nos corrige 2 vezes, 3 vezes. E aí, a taça de Deus se enche. A ira de Deus, o juízo de Deus vem sobre a nossa vida. Qual que é o pecado que enche a taça de Deus? Pode ser um pecadinho pequeno, porque nós vamos pecando dia a dia, e a taça vai enchendo. É como esse copo de água, ela vai se enchendo. E quando ela chegar aqui, pode ser um pecado bem simples, ela encheu, e aí vem o juízo de Deus. Então nós precisamos tomar cuidado com os pequenos pecados, com os erros que nós estamos cometendo. Pedir para o Espírito Santo nos mostrar. Pedir para o Senhor nos corrigir. Senhor, se eu estiver errado, me corrige. Muitas das vezes nós queremos que Deus corrige o próximo, menos nós. Um pai de excelência é aquele que tem tempo para seus filhos e consegue discernir a sua luta pessoal. Muitos filhos estão perdidos dentro de casa. Dentro da nossa própria casa, eles estão no quarto, estão na internet, estão no mundo inteiro, mas está ali dentro de casa. Talvez o filho vai para um evento, nós ficamos preocupados.
mas muitas vezes ele está perdido ali dentro da sua própria casa, do seu lado. Enquanto você está no sofá, ele está na cama, ele está no seu quarto, ele está viajando na internet, recebendo coisas que não é de Deus. Então, o pai, ele precisa o quê? Discernir também a luta dos seus filhos. Ele tem que ter tempo de qualidade com o filho, com a família. Todos nós andamos ocupados. Essa geração é uma geração que está sendo bombardeada a sua mente por todo tipo de proposta do inimigo. A internet é muito boa, tem coisas boas, mas também tem coisas ruins. Mas nós precisamos filtrar. Muitas vezes nós estamos vendo líderes, pessoas cheias do Espírito Santo, que estão caindo por causa da internet. Imagina então uma pessoa que é cheia do Espírito Santo, que ministra a palavra de Deus, está caindo. Imagina nós, simples mortais. Também, se nós não tomarmos cuidado, nós também cairemos. Não existe super-homem, super-mulher. Não existe o pecado, é pecado. O pecado, a palavra do Senhor diz que nós devemos desviar do pecado. E o diabo, nós devemos enfrentar ele, resistir ao diabo, e ele fugirá de vós. Mas nós queremos fazer o seguinte: correr do diabo e resistir ao pecado. O pecado vai entrar. O pecado, nós temos que seguir a palavra de Deus, fugir. O pecado está ali, eu vou para cá. Quando uma pessoa tem um vício, ele é alcoólatra, ele aceita Jesus, ele vai para um centro de recuperação, e ali ele fica 6 meses, 1 ano, e ele sai de lá, a primeira coisa que ele vai fazer é ir lá no bar, e aonde eles estão, os amigos dele, para tentar converter aqueles amigos. O que vai acontecer? Ele vai cair, porque lá está o pecado. Lá é onde ele estava, que está o pecado, e breve ele volta de novo. Por quê? Porque Deus vai enviar pessoas para cuidar daqueles amigos, daquela causa que você tem. Deus vai fazer a parte dele, mas nós queremos, muitas vezes, fazer a parte de Deus. Davi, ele também se preocupava com tudo, menos com a sua família. Dentro da sua própria casa, houve um incesto, houve adultério. Primeiro da parte dele, depois dos seus filhos. Aminon, ele estrupou a sua própria irmã, Tamar. Absalão matou Aminon. Olha só a tragédia dentro de uma família. Por quê? Porque o pai não se preocupou com os filhos, não se preocupou com a sua casa. Muitas vezes nós preocupamos com os outros, mas não preocupamos com o nosso lar. Um pai de excelência é aquele que lidera a sua família a servir a Deus. Josué disse: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Você pode repetir comigo? Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Nós serviremos ao Senhor. Josué disse isso no finalzinho da vida dele. Ele preparou a nação de Israel, conquistou a terra prometida, e o povo começou a adorar outros deuses. E Josué falou: olha, se vocês quiserem servir os deuses do Eufrates, o Deus do outro lado do rio, vocês podem servir. Mas uma coisa eu digo para vocês: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Então nós precisamos fazer o quê? Servir ao Senhor. Não importa as dificuldades, não importa o que está acontecendo, o importante é eu e você servir ao Senhor, é eu e você, a nossa casa tem que servir ao Senhor, a nossa casa tem que estar dentro da arca da aliança que é Jesus Cristo. A nossa casa, ela é o bem mais precioso da nossa vida, é a nossa família. Os nossos filhos são herança do Senhor. A nossa esposa, os esposos, os cônjuges, são herança de Deus. Deus te deu. Não abra mão da sua família. Não abra mão por motivo algum. Existe tudo que nós fazemos. Existe algo que nós precisamos aprender, que é perdoar. O perdão genuíno. Para todas as soluções.
todos os problemas, existe o perdão. O perdão genuíno. Quando nós perdoamos genuinamente, Deus nos cura e Deus cura o outro lado. Mas muitos de nós não conseguimos perdoar, não abrimos nossa boca, nem por fé, nem por vontade, porque muitas vezes fala assim, ó, eu não consigo. Mas quando você pronunciou o perdão, ele saiu de dentro de você, quer dizer, já está no coração. Você está falando que está dentro de você. Então, nós vivemos em uma geração democrática. Cada um escolhe o que quer e até muitas vezes essa democracia marrom que nós vivemos, muitas vezes nós deixamos a escolha sexual. É isso que o Estado está querendo colocar para nós. Se uma criança nasce menino, é menino. Se nasce menina, é menina. Aí, muitas vezes, fala, olha, ele tem que deixar ele crescer. Ele tem que desenvolver, ele tem que optar pela sua opção sexual. Calma lá, Deus errou. Deus não erra. Deus não erra de endereço, Deus não erra. Então, nós precisamos entender isso. Se Deus colocou você, então, é isso que você vai ser. E eu profetizo que cada um de nós, cada um dos nossos filhos, que são herança do Senhor, eles são do Senhor, eles não são nossos, e eles são o que o Senhor planejou para eles. E os planos e os propósitos de Deus vai se cumprir na vida dos meus filhos, dos seus filhos, da nossa família, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Um pai de excelência é aquele que tem o coração convertido aos filhos. Malaquias capítulo 4, verso 6 diz assim, que no final dos tempos, o Senhor iria converter o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos aos pais. Primeiro, o Senhor converte o coração dos pais aos filhos. Primeiro, eu tenho que amar meu filho incondicionalmente. Não é que o meu filho é desobediente ou que a filha não é obediente. Eu tenho que amar ele do jeito que ele é. Eu estava assistindo um testemunho do pastor Paulinho de Jesus. Pastor Paulinho de Jesus, ele foi abusado na infância. O pai dele, pastor, família do altar, ele foi abusado por um amigo da família. E aí, aquele abuso gerou algo nele. E ele acabou virando homossexual. E ele foi para o pai dele e falou, olha pai, na escola começaram a ter o bullying. E ele falou, olha, então eu vou sair da minha casa, porque meu pai é pastor. Não, antes dele tocar eu de casa, eu vou sair. E aí ele chegou no pai dele e falou, olha pai, eu estou indo embora por isso, por isso. Ele falou, não filho, você é meu filho, você é minha herança. Você não vai sair da minha casa. O pai saía para o culto, o filho se vestia de mulher e ia para a rua. Quando ele chegava em casa, perguntava para a esposa, cadê o Paulinho? Paulinho saiu. Ele ia buscar o filho lá na rua, talvez dentro dos carros. Ele chegava lá, perguntava para os amigos dele, cadê o Paulinho? Paulinho está ali num carro, com um homem. Ele tirava o seu paletó, cobria seu filho e levava embora. Falou, você é minha herança. Você é o melhor de Deus. Eu ainda vou ver você no altar do Senhor. Paulinho se converteu, o pai morreu. E ele se converteu num dia, num culto. Ele vestido de mulher. Ele chegou numa igrejinha pequenininha, no final de um bairro. E aí chegou lá, o pastor falou, olha, hoje a palavra está com a irmã tal, com a irmã de fogo. E aquela irmã falou, olha, subiu no altar e falou, olha, hoje o Senhor, Ele está chamando você, a palavra está com você. Naquele momento, ele vestido de mulher, ele levantou e veio até no altar. Ele fala que quando ele saiu da cadeira, ele levantou, houve a cura dele. Ele era levita, ele lembrava dos hinos que ele cantava na igreja. Naquele momento, Deus libertou ele, e hoje ele é um pastor.
O pai dele não viu ele no altar. Mas pela fé, o pai nunca abandonou o filho. Um pai nunca abandona um filho. Deus nunca nos abandonará. Deus está conosco todos os dias da nossa vida. Então nós precisamos entender que o Senhor, Ele está nos corrigindo, Ele está nos preparando, mas Ele nunca vai nos abandonar. Não importa o que nós somos ou deixamos de ser. O importante é que Ele nunca nos abandonará. Não importa quem você é. Eu estava conversando com um irmão. Eu chamo de irmão porque ele era convertido e ele distanciou do caminho do Senhor. Um jovem, bonito. Só que ele começou a fazer o quê? Propostas indecentes para mim. Quando ele começou falando, começou a subir uma ira santa. E aí o Espírito Santo acalmou a ira santa. Sabe o que eu falei para ele? Jesus te ama. Quando eu falei que Jesus te ama, ele fez o quê? Ficou paralisado. Ainda tem mais. Ele está te chamando você. Os propósitos de Deus vão se cumprir na sua vida. Você não é isso que você está parecendo ser. E lágrimas correu no rosto dele. Sabe por quê? Porque ele era do altar. Mas a circunstância da vida levou ele para o homossexualismo. Ele falou, olha, eu preciso voltar para a casa do Senhor. Para o Senhor, ele quer você do jeito que você está. Eu garanto para você que você vá como você está, mas você não vai permanecer como você está. Então, muitos de nós queremos ir para a igreja, mas queremos nos preparar. Nós colocamos a melhor roupa, colocamos coisas boas para chegar na igreja, aparentar ser aquilo que nós não somos. Venha como você está. Se você tem um vício, venha. Aqui é lugar de cura. A igreja é um hospital espiritual, onde nós somos curados, nós somos tratados, onde nós temos um confronto, onde tem uma lixa de aço, de ferro para lixar nós cada dia mais, para tirar aquilo que está dentro de nós. Porque o Senhor não vai deixar nós perdidos. Nós não vamos ficar no engano nessa terra. Nós somente precisamos abrir o coração, mas nós fechamos o coração, nós pegamos uma máscara, nós colocamos uma máscara no trabalho, colocamos uma máscara na universidade, colocamos uma máscara dentro da igreja. Chegou a hora de tirar a máscara. Chegou a hora de nós estarmos nu, como Adão e Eva estavam. Eles estavam o quê? Nu. Diante de Deus nós estamos nu. Deus, Ele olha para nós, Ele vê como um raio-x. Ele está vendo o meu coração, Ele está vendo as intenções do meu coração. É isso que nós precisamos entender. Deus já sabe. Deus sabe tudo sobre a minha vida, sobre a sua vida. Mas nós escondemos, fazemos igual Adão. Deus chega no Éden e chama, Adão, onde estás, Adão? Adão escondido. Deus sabia que Adão estava escondido. O Senhor está falando para você, onde estás? Aonde está você? Adão fala, olha, eu tive medo. Qual é o medo que você tem? Se Deus já sabe, abre o seu coração, fale com o Senhor. Quando nós falamos com o Senhor, é um bálsamo, é um refrigério para a nossa alma. Mas nós enganamos quem? Enganamos o irmão, enganamos o pastor, enganamos a nossa família, enganamos nossos filhos. Porque não somos verdadeiros também com nossos filhos. Nós temos nossas falhas, precisamos falar das nossas falhas. Jesus, Ele não teve vergonha de chorar diante dos seus discípulos. Jesus, Ele era verdadeiro em tudo que Ele fazia. Ele amava, Ele entristecia, Ele era homem. Ele veio na terra como homem, Ele nasceu de uma mulher. Ele foi criança como eu e você fomos. Foi corrigido por José. José corrigiu, José ensinou ele a andar no caminho. José ensinou Jesus, José ensinou a lei. Nós estamos ensinando os nossos filhos.
Nós estamos trazendo a igreja, muitas vezes colocamos numa salinha, porque senão ele vai ficar correndo. Aí lá a professora é responsável, a professora corrige um pouquinho lá, os pais ficam com raiva. Porque em casa não são corrigidos, porque se fosse corrigido, saberia ser educado muitas vezes dentro de uma sala. Não são educados. Eu falo porque eu dou aula para criança. Já dei muita aula para juniores, para os pequeninos. Quantas vezes os pais ficam bicudo? Tem gente que já saiu da igreja por causa disso. Sim, tem hora que nós precisamos corrigir. Como igreja, nós precisamos corrigir. Você entrou nessa porta ali, a partir do momento que você entrou aqui, talvez você veio para receber uma palavra diferente. Você é mais que vencedor. Com certeza você é mais que vencedor. Quem crê, diga amém. Nós somos mais que vencedor em Cristo Jesus. Agora nós somos só mais que vencedor. Cadê o Cristo Jesus? Nós somos vencedores em Cristo Jesus porque Ele já venceu. Ele venceu, Ele pagou o preço. Então, se nós estamos em Cristo, nós somos nova criatura. As coisas velhas já passaram, o seu eu já passou, a sua mágoa já passou, a sua doença já passou. Agora tudo se fez novo. Tem que se fazer novo em nós. A partir do momento que não há algo de errado, Deus vai proporcionar um momento de ser mexido nesse local, nessa ferida. Se a ferida não foi curada, essa ferida vai ser mexida. E se brincar, ele vai colocar um sal. Quando coloca sal, aí dói. Mas o sal é para curar. O sal impede de vir a varejeira. O sal impede. Quando não tem sal, a varejeira vai entrar. E aí vai contaminar. Se haver um pecado, haver pecado escondido, a Bíblia diz assim que as nossas iniquidades é que faz separação entre nós e Deus. Quando há pecado escondido, é a mesma coisa de uma doença. Pecado é uma doença. O nosso coração, ele bombia todo o nosso sangue para todo o nosso corpo. Ele está batendo, o sangue está indo. E assim é o pecado. Se tiver um pecado dentro de mim, e ele não foi tratado, ele vai ser bombeado para todos os outros, o meu ser, a minha mente, os meus ossos, meus nervos. Então ele precisa ser curado, precisa ser confessado, liberado perdão, limpo. E aí nós somos curados. Um pai de excelência, ele cuida da sua família. Ele não deixa a sua família desprotegida. Hoje há muita violência dentro dos lares. Muitas vezes os filhos estão batendo nos pais. Os pais muitas vezes estão idosos. Eles têm que entrar na justiça para que os filhos possam cuidar deles. Entrar na justiça, porque os filhos não aprenderam a cuidar dos pais. Talvez os pais também não ensinaram os filhos, porque nós ensinamos por exemplo. Eu vou falar de mim. Meu pai morreu com 84 anos. Meu pai morava ao lado da minha casa. Todos os dias eu estava ao lado do meu pai e da minha mãe. 1 vez, 2 vezes por dia. Graças a Deus ele me deu o privilégio de fazer isso. Muitas vezes eu estava aqui na igreja, aconteceu já. Estava aqui na igreja. Minha mãe ligava, vem aqui em casa. O seu pai precisa tomar um banho. Eu ia, dava banho no meu pai e voltava para a igreja. Por quê? Porque ele tinha feito a sua necessidade no final da vida dele. Isso, nós cuidamos dos nossos pais. Exemplo. Agora, o exemplo vai ser para o Marcos, a Maria Clara e a Cristiane. Vamos colocar que eles não façam. Um exemplo. Mas se eles não fazerem, Deus não fica devendo nada para ninguém. Deus vai enviar pessoas. Deus vai dar oportunidade, talvez, para que eles possam ajudar ou pagar para uma pessoa fazer. Nós devemos somente confiar em Deus. A minha mãe também foi assim. Morreu com 84 anos de idade. Mas nós somos em 10 irmãos. Uma irmã, ela faleceu, ficamos em 9, mas todos nós fizemos nossa parte. O Deus Emi está aqui.
Diácono Deusemi estava lá também. Toda semana nós estávamos lá. Era um dia ele, um dia eu. Ele também mora aqui pertinho. Nós estamos mais próximos, nós cuidamos mais, nós recebemos mais deles, recebemos mais carinho, mais amor, mais alegria. Nós aprendemos mais com o Senhor. Um pai de excelência, ele tempera a disciplina e o encorajamento. Se nós criarmos nossos filhos somente com disciplina, teremos filhos recalcados. Se criarmos só com encorajamento, teremos filhos mimados. Então nós precisamos temperar essa disciplina. A disciplina, ela não mata. A disciplina, ela vai fazer com que os nossos filhos, o caráter deles seja refinado. O caráter dos nossos filhos tem que estar refinado. O caráter nosso, ele tem que ser o caráter igual ao caráter de Cristo. Nós temos a mente de Cristo. O apóstolo Paulo fala que nós temos a mente de Cristo. E o nosso caráter tem que ser pelo menos parecido com o caráter de Cristo. É melhor corrigir os filhos verbalmente do que não corrigir. Hoje nós não podemos bater no nosso filho. Hoje é a época do diálogo. Diálogo, diálogo e diálogo. Mas se precisar, enquanto está pequeno, pega uma varinha verde e corrige. Porque a varinha verde ela vai dobrar. Quando ele crescer, você pegar uma vara e aquela vara é como se fosse uma varinha seca. Se você forçar muito, ele vai quebrar. Então a correção é necessária. Nós precisamos tomar o cuidado. Porque se nós apertar muitos, vamos falar assim, num pneu de um carro. Se você apertar muito a porca, o que vai acontecer? Ele vai quebrar. Se você deixar aquela porca meia solta, ela vai fazer o que? Espanar. Então nós temos que sempre regular certinho. Para que não se percam nossos filhos. Quantos filhos são abusados emocionalmente dos pais? Você é burro, você não vai ser ninguém na vida. Muitas vezes os pais não tiveram sabedoria, mas graças a Deus que você e eu estamos aqui hoje. Graças a Deus porque o Senhor nos chamou, por mais que nossos pais muitas vezes não fizeram o que deveriam fazer, porque eles também não tiveram. Nossos pais nos deu o que eles tinham. Nós também damos para os nossos filhos o que nós recebemos. Agora nós recebemos a Cristo, agora nós damos o amor de Cristo. Agora nós temos um Senhor na nossa vida. Nós temos uma vida diferente, então nós vamos dar algo diferente para os nossos filhos. Por isso que nós precisamos, dia a dia, estar encorajando nossos filhos. Nós precisamos encorajar os nossos filhos. Nós precisamos dar a disciplina, mas uma disciplina também com encorajamento. Se criarmos nossos filhos só com disciplina, eles vão ficar recalcados. Se nós colocarmos também o encorajamento com ele, ele vai andar no caminho do Senhor. Pai de excelência, ele protege os seus filhos dos predadores. Um pai de excelência, ele vai proteger os filhos dos predadores. Lá em Jó, capítulo 39, verso 27 e 28, fala das águias. Por que as águias, elas fazem o seu ninho lá no topo da montanha? Para proteger os seus filhos, seus filhotes. Nós também devemos proteger os nossos filhos. Os nossos filhos, nós temos que, muitas vezes nós estamos monitorando nossos filhos, o que eles estão fazendo. Mas nós não temos como estar 24 horas com ele. Nossos filhos muitas vezes estão no meio dos predadores, nas escolas, nas universidades, no trabalho, os amigos e até dentro das igrejas, dentro da sua própria casa. Então, os predadores estão aí. Então, nós como pais, nós precisamos o quê? Nós precisamos estar livrando eles dos predadores, ensinando eles como eles fazer. Nossos filhos, eles precisam entender que os predadores estão do lado dele. É uma proposta. É um amigo que vai fazer uma proposta indecente. Pode levar ele para o caminho errado.
Nós não podemos fazer como Ló. Ló, ele pegou a sua família e levou para Sodoma e Gomorra. Ló, ele levou a sua família para o ninho do inimigo. E a palavra do Senhor diz que toda a sua família, Deus tinha um propósito, porque Abraão intercedeu por Ló. E Ló, ele foi salvo, ele e as suas 2 filhas. A esposa de Ló, ela olhou para trás, pensou em Sodoma e Gomorra, foi destruída. Toda aquela cidade, toda aquela geração daquele lugar foi destruída. Por quê? Porque eles faziam o que era errado. Então nós precisamos levar os nossos filhos, a nossa família, para o altar do Senhor. Um pai de excelência é aquele que ensina o seu filho por exemplo. A palavra do Senhor diz em Provérbios 22:6, ensina a criança no caminho que se deve andar, mesmo quando envelhecer, não desviará dele. Nós não precisamos ensinar uma criança a mentir. Ela já nasce inclinada para o pecado. Muitos de nós falamos assim, a criança não mente. Criança mente. Criança engana. Nós muitas vezes estamos achando isso, mas hoje as crianças, antigamente a criança nascia de olho fechado. Ficava 3 dias para abrir os olhos. Hoje a criança já nasce com o olho aberto. Se brincar, já nasce barbudo, cabeludo, grande. É desse jeito. Então nós precisamos tomar cuidado. As crianças hoje já nasce, a criança já está com o dedinho, celular. Com o dedinho dela já está afiado. E aí nós falamos, a criança não mente. Criança, ela já nasceu em pecado. A palavra do Senhor diz que todos nós nascemos em pecado. Nós nascemos em pecado, porque nós somos descendentes de Adão. Então nós precisamos estar com os olhos abertos para ajudar os nossos filhos, para criar os nossos filhos na disciplina, para fazer o que é certo. Elas enganam, elas mentem. Por quê? Porque já nasceram em pecado. Pai de excelência é aquele que não apenas gera os seus filhos biologicamente, mas que gera eles espiritualmente. Nós estamos gerando nossos filhos espiritualmente? Salmo 127 diz que os filhos são herança do Senhor. Se eles são herança do Senhor, nós estamos preparando nossos filhos para o Senhor. Nós não preparamos filhos para o mundo, nós preparamos filhos para Deus. Os nossos filhos não é do mundo, nossos filhos é do Senhor. Nossos filhos é do Senhor. Então nós precisamos entender que Deus, Ele nos deu os filhos. Ele nos deu uma responsabilidade. Ele nos deu uma família. Ele nos deu os irmãos, para nós ajudarmos os irmãos também. Na dificuldade, na tristeza, na alegria, na dor. Muitas vezes nós não fazemos isso, nós só olhamos para nós mesmos, esquecemos do irmão, esquecemos da nossa família que está do nosso lado. Os nossos filhos, eles são herança do Senhor. Nós temos um exemplo, talvez o maior exemplo de pai da Bíblia. Eu estava lendo e tem 4 versículos só que fala sobre esse exemplo. Nós temos o exemplo de José, pai de Jesus. José, ele é o maior exemplo para nós. Por quê? Porque ele tinha um filho que não era dele. José, ele tinha uma esposa e aquela esposa aparece grávida. Ele fala, olha, vou deixar ela, não vou falar nada para que não seja mal falada, mas vou repudiar ela somente. Mas um anjo fala com ele, José, o que vai nascer ali é concebido pelo Espírito Santo. E José, num sonho, ele é avisado, e José colocou no coração e seguiu o caminho. José, ele teve o privilégio de segurar o Filho de Deus, o próprio Deus nos braços. Ele teve o privilégio de ensinar a andar no caminho, porque
A Bíblia diz, como foi dito na abertura, que ele esvaziou de toda a sua glória e veio morar conosco. José, ele teve o privilégio de ensinar ele a andar no caminho do Senhor. Já pensou se José não tivesse corrigido? Se José tivesse rejeitado o plano de Deus, como ia ficar os planos de Deus? Os planos de Deus na minha vida, na sua vida, como vai ficar? Se eu e você rejeitarmos o que Deus te deu. Se Deus te deu, está corrigindo você, aceita a correção de Deus. Se está com problema na sua família, ore ao Senhor, peça direcionamento do Senhor e você vai ver que as coisas vão caminhar. José, ele teve o privilégio de segurar Jesus, de ensinar Jesus. Aos 12 anos, Jesus estava no templo, ensinando os sacerdotes, os mestres da lei, os escribas. José e Maria estavam indo embora. E aí, 4 dias de viagem, eles lembraram, falou, cadê Jesus? Perguntaram por Jesus, Jesus não estava, voltou para a cidade, procuraram Jesus e depois acharam Jesus no templo. E Jesus fala assim, eu estou cuidando das coisas do meu Pai. Então, aos 12 anos de idade, Jesus, ele já tinha um espírito de sabedoria, de conhecimento, de ciência. Ele estava ali ensinando, porque ele aprendeu. Ele aprendeu com a correção. Hebreus fala assim que ele aprendeu através do quê? Da correção. Ele esvaziou da sua glória, ele não estava aqui como Deus. Ele estava cheio do Espírito Santo. E ele deixou o Espírito Santo para nós também vencermos as nossas batalhas. Mas nós queremos vencer nossa batalha no braço forte, na palavra, na gritaria. Não, nós vencemos a batalha no joelho. Nós vencemos as batalhas na oração. Nós vencemos a batalha no Espírito Santo. É o Espírito Santo que vai à frente. É o Espírito Santo que vai nos ensinando. Mais que qualquer diploma que o meu filho ou o seu filho tenha, ou sucesso profissional, mais que qualquer conforto, mais que qualquer prestígio, que os nossos filhos precisam é de salvação. Nossos filhos precisam de um diploma, precisam de conforto, precisam de tudo isso. Precisa de sucesso, sim. Mais de tudo isso aí, ele precisa de quê? De salvação. Os nossos filhos, o que adianta? Adianta nós fazermos tudo, mas nós perdemos um filho. Perdeu o nosso filho para o mundo. Perdeu o nosso filho para o inimigo das nossas almas. A nossa família é sagrada, o bem mais sagrado que Deus nos deu foi a família. Por isso nós precisamos do quê? Precisamos colocar os nossos filhos no altar. E nós precisamos estar no altar também. Porque se nós estiver só falando, os nossos filhos não vão ouvir. Não vai haver diferença, não vai haver mudança de vida. Por isso, nós precisamos de quê? Levar os nossos filhos à salvação, a estar com o Senhor. O que vale nós ganharmos o mundo inteiro e perdermos a nossa alma, perdermos a nossa família. Esta é a palavra que o Senhor colocou no meu coração. Quero convidar os levitas, convidar a igreja a ficar de pé. Nós iremos orar ao Senhor e agradecer a Deus. Qual o pai que não corrige o filho? O pai de excelência é aquele que corrige, aquele que ensina, aquele que admoesta, aquele que coloca a sua família no altar, que acorda de madrugada. A mãe de excelência é aquela que passa o bálsamo. O pai é uma figura de Deus na terra. A mãe é uma figura do Espírito Santo. A mãe, ela é o alicerce. Ela que vai cuidando. Ela é auxiliadora. Aleluia. Ela vai preparando. Eu falei na sexta-feira no casamento com o Mateus e para a Emily. Falei para eles nasceram na igreja. Lembro deles pequenininho na sala, dos juniores. E Deus uniu eles. Então, vocês agora estão começando uma caminhada. Mas se vocês não tiverem o cordão de 3 dobras, que é o Espírito Santo para te ajudar, não vai dar certo. Você não está casando para ser feliz. Mateus não casou para ser feliz. Ele casou para fazer a Emily feliz. A Emily não casou para ser feliz, ela casou para fazer o Mateus feliz. Quando eles
um fazer o outro feliz e eles vão ser felizes. Agora você que estão casados, que estão aqui, você não casou para ser feliz, você vai ter que fazer sua esposa feliz, a esposa vai ter que fazer seu esposo feliz para que haja harmonia do lar. Para que os filhos possam ver essa felicidade e os filhos desejar casar, desejar ter filhos. Muitos hoje não desejam nem casar, porque ele está vendo o exemplo dos pais dentro de casa. Muitos estão se fechando, não querem nem ter filhos. Ter filhos é difícil. Eles falam desse jeito, porque muitas vezes nós jogamos na cara dos nossos filhos, nós falamos, e eles não querem. Então nós precisamos o quê? Pedir perdão para Deus. Peça perdão para o Senhor, se tem algo que o Espírito Santo está falando com você. Deixa o Espírito Santo ministrar com você. Peça perdão ao Senhor, peça perdão aos filhos, porque a nossa família é família bendita do Senhor. Até 1000 gerações, a nossa família vai estar na nossa terra. Aquilo que o Senhor planejou para nós, talvez não se cumpra na minha vida, mas vai se cumprir na vida do Marcos, na vida da Maria Clara, na vida da Cristiane, na vida dos filhos deles, dos filhos, assim sucessivamente. Nós precisamos somente crer. Amém? Vamos louvar o Senhor. Aleluia, Jesus. Que o Senhor te abençoe e faça brilhar seu rosto em ti e conceda sua graça. Abre os seus lábios E te dê paz. Que o Senhor te abençoe e faça brilhar seu rosto em ti e conceda sua graça e te dê paz. Vamos orar por você. Vamos louvar o Senhor. Quero convidar você. Você e sua família, vem aqui à frente, nós iremos orar. Louve ao Senhor. Sua família e seus filhos e os filhos dos teus filhos, que a bênção se derrame até 1000 gerações. Sua família e teus filhos e os filhos dos teus filhos, que a bênção se derrame até 1000 gerações. Sua família e teus filhos e os filhos dos teus filhos, que a bênção se derrame até 1000 gerações. Sua família
Senhor, nós te louvamos, ó Pai. Nós te bendizemos, ó Pai, porque o Senhor é bom. Obrigado, Senhor, pela minha família, Senhor. Obrigado, Senhor, pelas famílias que aqui se encontram, pelas famílias que estão nos assistindo, Pai. São famílias benditas do Senhor. Nós declaramos, Senhor, a bênção do Senhor de gerações em gerações, porque o Senhor trabalha de geração em geração, Pai. Nós profetizamos, ó Pai. Profetizamos, Senhor, na tua igreja, que são famílias benditas do Senhor. Nós profetizamos, Senhor, que os nossos filhos, ó Pai, eles são herança do Senhor. Os nossos filhos, a nossa família estará na arca do Senhor, que é o Senhor Jesus. Nós profetizamos, Senhor, que na nossa geração não vai haver idólatras, não vai haver alcoólatras, não vai haver suicidas. Em nome de Jesus nós profetizamos, ó Pai. Profetizamos, ó Pai, que essa geração é santa, geração eleita. Nós profetizamos, Senhor, que a noiva do Senhor, ó Pai, irá subir naquele grande dia. Que os nossos filhos, os filhos dos nossos filhos, e toda geração é bendita do Senhor, pelo poder do nome de Jesus. Louve ao Senhor. Oh Espírito Santo de Deus. Emanaba Shuri canta lamanai. Ecalava lava lava Shuri canta lamanai. Em nome de Jesus, ó Pai. Cura, Senhor. Cura, Senhor, a tua igreja. Cura, Senhor, os teus filhos, ó Pai. Cura, Senhor, as famílias, ó Pai. Pelo poder do nome de Jesus, ó Pai. Em nome de Jesus, ó Pai. Em nome de Jesus. Receba, 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 receba a cura, a bênção do Senhor, pelo poder do nome de Jesus. Em nome de Jesus. Ecalaba lava shuri canta lamanai. Ecalamanaba sei caraba lava lava shuri canta lamanai. Oh Espírito Santo de Deus, passa, Senhor, o teu bálsamo, Senhor, o teu refrigério, Senhor, na tua igreja. Fortalece, Senhor, os pés, ó Pai. Fortalece, Senhor, os nossos joelhos. Fortalece, Senhor, o nosso coração. Fortalece, Senhor, o nosso espírito, ó Pai, para que nós possamos, ó Pai, andar, Senhor, na tua presença e andar de vitória em vitória. Aqueles que creem, digam amém. Aplaude o Senhor Jesus. Glória a Deus. Toda honra e toda glória seja dada ao Senhor. Pode voltar ao seu lugar. Amém. Deus abençoe. Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus.